Solidariedade versus caridade. Pois é, esse é o título desse vídeo. Você pode ter achado estranho esse título, você pode até não estar compreendendo, mas aqui a gente vai explicar para vocês qual é a diferença básica entre solidariedade e caridade. E por isso que a gente aqui tece algumas críticas ao modus operandi de como é feita e de como é pensada a caridade e como é feito esse processo. Se liga nesse vídeo, tá? Se você está chegando aqui agora, por favor, é meu convidado a se inscrever no canal, é minha convidada a se inscrever no canal. Este canal traz um conteúdo muito interessante, traz vídeos com exclusividade, informações com exclusividade e bastidores da espiritualidade com exclusividade. Informações às vezes que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E principalmente críticas e reflexões que você também não vai encontrar em nenhum outro canal, porque os canais são comprometidos com a Matrix, são comprometidos para que tudo permaneça como está. Não tem criticidade, não tem reflexão. E aqui você vai encontrar criticidade, porque não há mudança sem questionamento, não há mudança sem críticas, sem reflexões. E isto o canal traz para você. Aproveite, deixe seu like, vá compartilhando o vídeo, deixe seu comentário. E se você não é inscrito, por favor, inscreva-se agora, tá bom? Fica sempre ligado na descrição dos vídeos que tem sempre informações interessantes. Também o Espiritualidade Agora traz vídeos a qualquer momento. Fica ligado, é muito importante ativar o sino das notificações. A gente também pode fazer lives surpresas e trazer plantões, como foi o caso que a gente fez aí no domingo, tá? Então fica ligado, pode ter um plantão também a qualquer momento. Espiritualidade Agora está ao seu lado diariamente, tá? E 24 horas por dia trazendo informações. Se você ficar aqui, você vai estar informado, conectado e vai também trazer um pensamento crítico, uma reflexão importante para você. Não é só jogar a informação. É um canal anti-matrix, é um canal que te mostra caminhos para que você possa expandir sua consciência de fato, você possa ser uma pessoa espiritualizada de fato, tá? Fica ligado aqui. Muito bem. Olha só. Solidariedade e caridade. O jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano, né, tem um pensamento de que a solidariedade ela é algo horizontal, enquanto a caridade é algo vertical, é sempre de cima para baixo. Sem dúvida nenhuma, essa é a nossa linha de reflexão, essa é a nossa linha de pensamento. E por isso mesmo, a gente aqui, em alguns vídeos anteriores, já fez algumas reflexões críticas acerca de, por exemplo, aquela frase, fora da caridade não há salvação, tá? Acerca também de como é feita essa caridade pelos centros espíritas e casas religiosas em geral, igrejas, etc. É sempre uma forma assistencialista de se fazer essa caridade, onde nisso está a vaidade, né? A vaidade exacerbada dos seus líderes, dos dirigentes das casas, dos presidentes dos centros espíritas, dos líderes religiosos em geral. Está em primeiro lugar a vaidade deles para venderem as suas imagens de santidade, entre aspas, de pessoas perfeitas, boazinhas, maravilhosas e etc., fazerem o seu nome perante a sociedade, como também fazer uma publicidade institucional dos seus centros espíritas, das suas igrejas, etc. Isso é realmente 90%, né, de como é feito. No Espiritismo, por exemplo, os centros espíritas entregam cesta básica, fazem a campanha do quilo, também fazem a entrega de sopa, né? E na cabeça de muitos dirigentes e de muitas pessoas que trabalham nisso, acham que isso é o máximo da caridade. Eles acham que isso é o suprassumo do que seria uma fraternidade, do que seria uma solidariedade. Fazem isso e se acham, aí eles conseguem ter um conforto psicológico de acharem que estão de bem com Deus, estão de bem com suas responsabilidades caritativas, etc. Né? O fato é que, quando nós pensamos em caridade, pensamos sempre nessa coisa que é de fato de cima para baixo. Entrega a cesta básica, entrega a sopa, entrega o pão e na maioria das vezes não tem sequer um mínimo diálogo com a pessoa que recebe, né, aquele benefício.
É só entregar, como se estivesse entregando para qualquer situação, qualquer animal irracional na rua. Joga, entrega e vai embora. Joga, entrega e sai. Na maioria das vezes não há o mínimo diálogo, não há uma empatia de fato. As pessoas não se colocam no lugar de quem está ali, tá? Também não há uma simpatia, não há um sorriso, não há uma conversa de quem se coloca no mesmo patamar, sempre no patamar de superioridade. Olha, eu vim da igreja tal, estou entregando isso aqui para você. Eu vim do centro espírita tal, estou entregando isso aqui para você. Isso talvez seja o máximo que seja dito. E as pessoas saem. Raríssimas vezes você vai ver um afeto, uma conversa, para não dizer que não existe, existe. Mas é raríssimas vezes que isso acontece, quando tem algumas pessoas mais sensíveis, mais humanas, fazendo aquele trabalho, conversam um pouco, se solidarizam, tentam prestar algum auxílio até a mais do que aquele pão, aquela cesta básica ou aquela sopa que está sendo entregue. É sempre de uma maneira que os dirigentes e a orientação e o modus operandi é sempre de arrogância, de soberba, de superioridade. Vamos entregar aos pobrezinhos, vamos entregar aos necessitados. É sempre essa visão. De cima para baixo, as pessoas vão entregar se achando superiores a quem está recebendo e o pior, se utilizam da imagem dessas pessoas, se utilizam de uma vida difícil que essas pessoas têm para fotografar elas e para filmar elas e expor nas redes sociais. É o que a gente mais vê, a exposição de pessoas nas redes sociais em nome de uma suposta bondade, santidade de casas espíritas, casas religiosas e dirigentes religiosos, né? Lideranças religiosas que se colocam num patamar de superioridade, de santidade e querem vender essa imagem de bonzinhos, de santos, o que infelizmente a grande massa vai nessa onda, acredita, compra essa ideia e fica lá batendo palma, jogando coraçãozinho e santificando essas pessoas, é o que mais tem. Eu acredito que na sua cidade tem pessoas que fazem isso e são vistas dessa maneira, né? Com isso a gente não quer dizer que essas pessoas não tenham seu mérito, que isso não tenha uma importância, que isso não seja, de certa forma, necessário às vezes, também, é necessário o assistencialismo, mas muito mais importante do que o assistencialismo é que você possa fazer isso de uma maneira mais humanista, né? Conversando, tendo empatia de fato, não sendo uma coisa para fotografar e expor as pessoas e suas realidades de miséria, de fome, né? Não precisa estar expondo as pessoas, as famílias, crianças, pessoas idosas, sendo expostas nas redes sociais para mostrar que estão passando fome, necessidade. Não é por aí. O que eu critico é isso, tá? Claro que é necessário entregar o pão a quem não tem, a sopa a quem não tem. É sempre bem-vindo porque o estômago não espera, né? A fome não espera. Tudo bem, eu compreendo que existe uma necessidade desse trabalho e compreendo também que, apesar de tudo isso que eu estou falando, tem a sua importância. Só que, quando se fala em solidariedade, a visão não é vertical, é horizontal. Essa é a diferença de solidariedade para a caridade. Na visão horizontal, você vê o outro de fato como um irmão. Você vê o outro de fato como um parceiro. Você vê o outro de fato como uma pessoa que está naquela condição de necessidade que você também poderia estar. Não é? Que você também poderia estar. Então é uma troca, há uma empatia de fato, há uma troca energética, há uma troca fluídica. Você não tem essa soberba, você não tem esse olhar de superioridade. Você conversa, você troca, você dá e você recebe. Mesmo que a pessoa não tenha nada para te dar, ela vai te dar um sorriso, ela vai te dar um agradecimento, no mínimo. Quando muitas vezes elas, apesar de serem pobres e miseráveis, vão te dar até também uma palavra, vão te dar também uma orientação, porque muitas delas são bastante inteligentes e capazes, só estão faltando oportunidades, né? Aliás, a palavra oportunidade é uma palavra que realmente faz toda a diferença na vida das pessoas. Já percebeu? Não é? Às vezes tem pessoas que se dão muito bem do ponto de vista material na vida, outras pessoas que não se dão, e as pessoas acham que isso porque fulano se esforçou mais,
fulano foi mais dedicado, não é? E não sei o que, nem sempre é assim, tá? Existem muitas variáveis dessa situação. E uma palavra que faz toda a diferença é oportunidade. Ou como você queira, oportunidades. Mais de uma, porque não pode também ser uma só. Oportunidades. Isso faz total diferença na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo, né? Provavelmente você precisou de alguma chance, de alguma oportunidade na sua vida, né? Ou até de várias oportunidades para conseguir decolar em alguma área, em alguma coisa que você faça bem hoje em dia. Da mesma forma, a gente tem pessoas em condições de miserabilidade, de fome nas ruas e que não têm oportunidades, certo? É muito fácil uma pessoa que nasceu em berço de ouro, que nasceu como filho único, filhinho de papai, que tem toda uma estrutura e, enfim, viver uma vida muito confortável, não é? Ou se tem só um irmão, tem duas irmãs, mas tem uma vida totalmente confortável, todas as condições favoráveis, desde pequeno, né? Outra coisa é quem nasceu em famílias difíceis, em locais de muita dificuldade, sem saneamento básico, com muita marginalidade, muita violência, muita confusão, né? Famílias difíceis, em locais perigosos, em locais realmente de muito banditismo. Então, é muito diferente, meu irmão. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. É importante dizer isso. Tem gente que fala muito blá blá blá, muita teoria, mas na prática a teoria é outra. Você nascer numa família onde você tem toda uma infraestrutura e toda uma condição para que você leve sua vida numa boa, ótimo. Agora você nascer numa favela, você nascer em condições totalmente, você ser um morador de rua, você ser abandonado pelos seus pais, tá? Não sei se você sabia, mas esse mundo aqui é duro, é cruel. Não tem ninguém para passar a mão na cabeça, não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para te orientar. As pessoas olham para as pessoas na rua pedindo esmola, passando fome e fazem de conta que não estão vendo aquilo. São os invisíveis sociais, né? Para os estudos sociológicos. São os invisíveis sociais. E quantos invisíveis sociais tem nas grandes cidades, né? Então você não pode dizer que a vida, as oportunidades são as mesmas para ele e para uma pessoa que é nascida em berço de ouro. É totalmente diferente, tá? Então esse olhar social é muito importante quando a gente for fazer também uma análise sobre essas questões. É muito importante aonde você nasce, de que maneira você nasce, tá? Por isso mesmo a gente fala aqui um pouquinho sobre planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório é necessário muito cuidado. Quando você tiver, se for o caso, se você for reencarnar um dia e for reencarnar na Terra ou em planetas similares nessa condição de provas e expiações, meu amigo, minha amiga, você tem que ter muito cuidado, tem que pensar bem e saber para onde você vai. Não caia na conversa de certos supostos mentores. Ah, porque a gente vai te colocar, vai ser uma maravilha. Não, muito cuidado, você precisa saber, porque existem condições que você vai encarnar, não vai melhorar nada, não vai resolver nada na tua vida. Você vai renascer só para sofrer, só para ter mais problemas e dificuldades. Ah, mas são experiências que vão ajudar o espírito. Ok, mas você só quer experiência de sofrimento, você só quer experiência negativa, é? Você não quer experiência boa, não? E aí? Não é? Tem gente que passou a vida inteira praticamente só de dor e sofrimento. Você quer isso? Você acha que isso de fato vai te dar um aprendizado? Não, vai te fazer sofrer, sofrer, sofrer e pouco aprendizado. Essa que é a grande realidade. O sofrimento é tanto, né? É como tem uma frase de Freud que diz: somos feitos de carne e osso, mas às vezes a vida é como se a gente precisasse ser feito de ferro. A vida é tão dura pra gente que a gente não tem, às vezes, um momento de paz. E é necessário, é como se a gente precisasse ser feito de ferro. Essa que é a grande realidade, tá? Porque a gente vê por aí, é muito sofrimento. Então as condições em que você nasce fazem toda a diferença no seu processo reencarnatório. Estou traçando um paralelo sobre reencarnação, condições sociais e essa coisa que eu trago de solidariedade e caridade. Então, a solidariedade, ela acaba sendo muito mais profunda
muito mais humanista, muito mais crística, tá? Do que a proposta da caridade. A solidariedade ela vai além, porque a solidariedade é horizontal. Todos estão ali no patamar de igualdade, um precisa do outro. Um se coloca com humildade para o outro, independente de situação momentânea, financeira, mas todos se colocam com reciprocidade, com humildade. Todos se veem aprendizes do processo. E todos se veem como pessoas que podem precisar umas das outras, não só economicamente, financeiramente, mas em todos os sentidos, tá? Então, a diferença entre solidariedade e caridade é essa. Caridade é vertical, olha de cima para baixo e se coloca numa posição de superioridade, de arrogância, e muitas vezes faz aquilo só para constar socialmente, ser bem vista socialmente, tá? E muitas vezes seus líderes religiosos ganharem notoriedade social e visibilidade social e uma visão positiva social que vão lhe trazer outros benefícios, outras benesses, tá? Porque casas religiosas que são bem vistas socialmente acabam atraindo mais fiéis, mais seguidores, que trazem mais benefícios, que ajudam as casas também financeiramente, tá? Tudo isso acontece que também esses líderes barganham também mais coisas para com os governos, as prefeituras, os governos do estado, até os governos federais, às vezes barganham situações, né? Então, acaba sendo um jogo político, aquele jogo de forças, porque a religião, os líderes religiosos exercem poder, a religião é poder. Se você é visto como um líder religioso que tem notoriedade, que tem uma visão positiva da sociedade, você vai, consequentemente, você vai atrair para você visibilidade, holofotes, e você vai ser visto como uma pessoa correta, uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa. Isso vai atrair benefícios pessoais, tá? Ofertas pessoais, aproximações políticas, acordos políticos, né? Tanto para as casas religiosas como para os seus líderes em si. Então, é uma plataforma de poder, é uma forma de poder. Não se engane, tá bom? Então, tire a ilusão da sua cabeça, tire a fantasia de que essas pessoas estão fazendo as coisas só porque são boazinhas, porque são anjos na terra, porque são espíritos superiores. Não, tá? Não estou aqui querendo dizer que não existem alguns casos que as pessoas têm um bom coração e queiram fazer isso. Não estou generalizando, mas de uma maneira geral, o que acontece é isso. Líderes religiosos, e aí eu enfatizo principalmente líderes espíritas, que fazem semanalmente doações e que fazem filmagens, exposição do sofrimento, das dificuldades de famílias, de várias pessoas, expondo realidades de pessoas nas redes sociais. E quando se faz isso, se faz com o objetivo de soberba, arrogância, ou seja, é uma caridade, vertical, é de cima para baixo sempre, com pouca ou nenhuma empatia, tá? E sem dúvida nenhuma, voltado para benefícios futuros, porque a pessoa sabe que vai vender, vai crescer sua imagem na sociedade. E se isso for numa cidade de médio porte, pequeno porte, mais fácil ainda. Você vai conseguir expandir isso em pouco tempo e vai ser uma pessoa bem vista socialmente, requisitada socialmente e que vai ganhar seus benefícios por isso. Claro que vai ganhar. Vai ganhar convites, vai ganhar convites variados, tá? Convites dos mais variados que você possa imaginar, inclusive favorecimentos políticos e barganhas políticas e tantas outras coisas, porque é uma plataforma de poder. As pessoas acabam fazendo tudo isso porque querem um retorno em torno do poder que elas possam ter, e esse poder vai fazer elas terem frutos pessoais e institucionais. Essa aqui é a grande realidade. Então, possamos ver as coisas como realmente são. Esse canal aqui escancara a realidade que outros não fazem.
Então a caridade é sempre nesse sentido. Não existe caridade sem nenhum interesse, tá? No mínimo existe esse interesse de uma retribuição, de reconhecimento social e de favorecimento político, de aproximação com as políticas organizadas e as barganhas que isso pode ter do ponto de vista institucional e pessoal. No mínimo, o que prova que sempre há interesse, não há uma caridade desinteressada. Essa que é a realidade, tá? E o que pode haver são alguns casos de pessoas independentes de religião, independente de qualquer outra coisa, que se unem para fazer um trabalho solidário. Aí sim, aí vai existir a empatia, vai existir o amor, vai existir o sentimento, não se quer nada em troca. Isso existe. Pessoas que por iniciativa própria, independente de religião, independente de qualquer coisa, fazem os seus trabalhos. Isso é muito bonito. E tem pessoas que fazem isso por conta própria, grupos que fazem isso, que não estão buscando nada em troca. Agora, 99,9% das instituições religiosas que fazem esse trabalho querem algo em troca, sim, não é um trabalho desinteressado, infelizmente, tá? Por isso a solidariedade é maior que a caridade. A solidariedade visa a horizontalidade. É horizontal, é uma troca, é feito realmente de uma maneira sem querer nada em troca, no sentido de que a troca ela existe naturalmente, mas não é aquela coisa que é buscada como uma barganha, como um benefício futuro, como nada disso. É uma troca energética, é uma troca de empatia, é uma troca de olhar, é você se colocar também como um ser necessitado que não está acima, você está numa condição próxima do outro. Então, nesse aspecto, vai haver uma troca energética no mínimo, uma troca espiritual, e isso vai favorecer ambas as partes. Então, é um aspecto solidário, é o aspecto da solidariedade, um aspecto que Eduardo Galeano, que escreveu, entre outras obras, As Veias Abertas da América Latina, né? Então, este jornalista e escritor uruguaio traz essa reflexão para nós, e que, de fato, quando você vê isso, parece que há algo estranho, ou como se uma coisa fosse igual à outra. Mas aqui a gente está vendo que não é. A solidariedade ela está um degrau acima. E pense num degrau forte que está acima, né? É um degrau que a gente pode entender como 10 degraus acima, no mínimo, do que essa perspectiva de da caridade, como é feita essa caridade, nos moldes que ela é feita e que a gente observa. Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo, essa reflexão. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like no vídeo, não esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo. Se você está chegando agora, por favor, inscreva-se no canal. Você é meu convidado, minha convidada a se inscrever no canal, tá ok? Deixa aí seu comentário também, o que é que você achou. Se você achou o vídeo útil, informativo, reflexivo, não esqueça o like e também pode comentar e deixar a sua reflexão, a sua opinião. Um grande abraço.